Boa noite, pessoal. Está começando mais um programa, Conversa com Líderes. Hoje a nossa entrevista são com dois líderes de sucesso da empresa BSG. Diretor da empresa, Valdeci Santos, e diretor também, Sérgio Sena. Dois ilustres amigos e companheiros que estaremos aqui entrevistando e extraindo lições, como que eles cresceram, como que chegaram na posição que estão e se um dia sonharam com isto. Então fique conosco até o final deste programa e com certeza vai aprender e extrair lições valiosíssimas para a sua vida. Boa noite, Valdeci Santos, tudo bem? Boa noite, boa noite. Sérgio Sena, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Muito bem estar aqui com vocês. Nós vamos estar aqui nessa entrevista falando sobre a BSG. Fale um pouquinho para nós da BSG, o que a BSG faz e quanto tempo ela já está atuando no mercado. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, Prazer ter aqui Rogério de Oliveira, pessoa que nós conhecemos. E assim, a BSG ela surgiu no ano de 2016, Ela tinha uma pessoa que foi o fundador dela, e a partir daí nós adquirimos ela no ano de 2016, que foi com a pessoa do Sr. Valdeci Santos, que assumiu a parte jurídica da empresa, a parte do contrato social. Ele entra no contrato social com uma ideia de oferecer para os órgãos públicos serviços, prestação de serviços, diversos tipos de prestação de serviços. A princípio com a parte de manutenção predial e, enfim, outros segmentos que estão surgindo no decorrer da empresa. Muito bem. Valdeci Santos, antes de a gente continuar sobre o processo da empresa, vocês hoje atuam como diretores da empresa, e como foi a sua trajetória até chegar como diretor da empresa? Hoje um diretor de sucesso, um líder de sucesso. Como que foi essa trajetória até chegar? O senhor sonhou com isso? Um dia pensou nisso? Ou nunca passou isso sobre a sua cabeça? Conta um pouquinho da sua história para os nossos ouvintes que estão ouvindo, porque todo mundo quer ter uma história, quer ter uma história de sucesso na vida, e é bom quando a gente compartilha com as pessoas. A gente, como o Sérgio Sena falou, a gente tem aí um trabalho com a BSG, mas isso nasceu de uma expertise da gente já tem há muito tempo trabalhando com obra civil, com construção, com reformas, com a parte elétrica e tudo mais. E a gente prestou serviço para diversas empresas de engenharia, conhecemos muitos engenheiros, trabalhei para empresas de pequeno porte, médio porte, para multinacional, e aí nos veio essa... a gente foi conhecendo muitas pessoas nesse ramo, no ramo de engenharia, no ramo desse ramo nosso, no ramo da construção civil. E confesso a você que nunca me veio à cabeça estar à frente de um grupo, estar à frente de uma empresa, mas isso eu atribuo totalmente a Deus, Que eu costumo dizer que a palavra de Deus diz em Provérbios 16 que nossa é a preparação do coração, mas de Deus é a última resposta, é a resposta da boca. Então a BSG é fruto de trabalho, fruto de muita dedicação, fruto de muita renúncia, muitas das vezes de família, de casa, de não estar participante mesmo do crescimento dos filhos, até de muitas viagens para muitas das vezes viajar. Eu mesmo, meu filho caçula nasceu, eu não estava em casa, eu fui ver meu filho depois de 7 dias de nascido, numa obra que a gente pegou no Rio de Janeiro, e aí são muitas as histórias até chegar nesse momento. Senhor Valdeci, hoje, qual um dos maiores desafios de ser um gestor no Brasil?
nós vemos que tem muitas pessoas, né, muitas empresas com essa situação do Covid-19 que afetou o nosso país, o mundo em si, e muitas empresas faliram, não conseguiram sobreviver, né, no meio dessa pandemia. Qual o maior desafio do gestor hoje, no século XXI, ao seu ver? Acho que o maior desafio de um gestor e de um empresário é ele honrar com os teus compromissos. Hoje a gente tem no nosso país uma taxa tributária, você sabe disso, um encargo social muito alto, principalmente em folha de pagamento. Os nossos encargos é muito alto, o encargo social é muito alto. Então é muito difícil você gerir uma empresa nessa atual circunstância. E esse ano pegou, como não só a BSG, pegou muitos empresários através do Covid-19. Mais uma vez nós atribuímos todas as nossas forças a Deus, porque nós somos uma empresa que no meio do Covid-19 nós não paramos, nós continuamos, nós juntamos forças junto com os nossos colaboradores, juntamos forças com eles, tivemos reuniões, né, com eles aqui e buscamos forças e através de várias reuniões, e a gente foi buscando uma estratégia para poder a empresa não parar. Alguns contratos que nós temos hoje, a BSG é uma empresa que trabalha para prestação de serviço para o governo do estado, para a prefeitura de São Paulo, e a gente também tem alguns contratos na área privada, e hoje alguns contratos nossos são essenciais, são serviços essenciais, mas nós somos uma empresa que paramos devido à MP 936. Nós tivemos aí parte dos nossos contratos suspensos, honramos com os nossos compromissos com os nossos colaboradores, e é isso. Eu acho que a dedicação, a perseverança, acho que essa é a palavra certa, a perseverança, é não desistir em meio quando vem a tempestade, é não desistir quando vem a notícia ruim. Eu acho que você tem que perseverar, confiar em Deus e trabalhar muito. Muito bom. Gente, nós estamos hoje aqui numa entrevista ao vivo com dois diretores da empresa BSG, Valdecir Santos e Sérgio Sena. No nosso próximo bloco, nós estaremos ouvindo o diretor Sérgio Sena falando como a empresa está administrando-se nessa pandemia. Haja vista, muitas empresas faliram, fecharam suas portas, como a BSG está agindo e tem agido ao meio à pandemia. Próximo bloco, esperamos você. Pessoal, estamos de volta no nosso programa Conversa com Líderes. Hoje nossa conversa é com os dois executivos da BSG, senhor Valdecir Souza, Valdecir Santos e Sérgio Sena. E nesse segundo bloco nós vamos ouvir do Sérgio Sena, o diretor executivo, como que a empresa tem se comportado diante da pandemia, qual foi o projeto social da empresa, qual foi a frente de ação que a empresa fez para agilizar, e qual foi os efeitos disso positivos para a empresa. O primeiro passo que nós tomamos foi que nós tínhamos em mente de não parar com os trabalhos que nós vínhamos fazendo. Não, quando eu digo não parar, continuar com as administrações, continuar com os pagamentos, honrando. Então, a princípio, no começo da pandemia, 50% dos nossos contratos, eles pararam. Depois, 75% chegou a parar também. Foram suspensos, por conta de determinações. Só ficaram alguns contratos que eram serviços mais essenciais, tipo o metrô, o hospital de Bauru, alguns do Detran. Esses contratos deram continuidade. E alguns postos de manutenções que ficaram cuidando dos prédios. Não havia servidores nos prédios, eles ficaram trabalhando por conta disso. Então, o que foi difícil para nós, porque uma coisa é você receber e pagar,
outra coisa é você não receber e continuar pagando. Então nós decidimos continuar pagando. A princípio nós vimos uma coisa muito difícil, porque foi tudo que os outros não fizeram. As outras empresas pararam com os contratos e pararam de pagar. Nós não, nós paramos com os contratos, foram suspensos, os nossos colaboradores foram para as casas, porém nós não deixamos de pagar os seus salários. E eu atribuo que isso, Deus acabou nos ajudando por conta disso. Foi justo conosco, porque nós somos justos com os colaboradores e acabamos sendo beneficiados de nós não sofrer um colapso maior aqui. Porque aí depois fizemos o acordo com o governo, né, de pagarmos 30% para os colaboradores e o governo pagasse 70%, que também não foi fácil. Mais uma vez você paga 30% e não recebe nada. Então foi um tanto difícil, mas conseguimos honrar, fizemos uma força-tarefa, o pessoal nosso de segurança do trabalho tomou todos os procedimentos legais para que ninguém fosse infectado. Então deixo registrado que nenhum dos nossos colaboradores sofreu uma coisa maior. Tivemos cerca de foi 4, né? 5 casos de suspeitos, né? Alguns confirmados, 3 contaminados, mas graças a Deus não sofremos um óbito na empresa, né? Não sofremos nenhum óbito dos colaboradores da empresa. Tivemos um plano de ação para que eles pudessem não sofrer esse dano e conseguisse manter o seu salário. Então a empresa ela não parou, não dispensou funcionário, e os funcionários foram trabalhar em casa. Como que a empresa agiu nesse o grupo de essenciais continuaram trabalhando, os grupos de risco foram para casa, os contratos suspensos foram para casa, porém todos continuaram recebendo normalmente os seus salários. Não houve diminuição de salário, não houve nada, nós continuamos pagando eles normal. E infelizmente teve um contrato que eles, além de pedir para suspender, eles pediram a paralisação total. Esse contrato, que tinha 4 colaboradores, infelizmente nós dispensamos esses funcionários com promessa que assim que o contrato voltar, eles vão estar recebendo. O bom é que para eles saíram, eles vão estar estão recebendo os seus direitos, né? Até que passe essa pandemia, que quando voltar, eles tenham os seus empregos garantidos. Muito bom. Outro ponto importante, Sérgio Sena, eu fiz essa pergunta para o senhor Valdeci. Como que o senhor vê a empresa brasileira hoje, nesse cenário atípico que estamos passando e vivenciando, onde muitas empresas não conseguiram se sobressair, né? Fecharam as portas, demitiram seus funcionários, e eu vejo que aqui vocês foram na contramão. Vocês, pelo contrário, vocês mantiveram seus funcionários, mantiveram seu salário, né? O que você atribui essa gestão? É a competência de vocês? Você atribui isso ao quê? O resultado, essa direção, essa posição que vocês tomaram? Eu atribuo assim, foi uma posição ousada, né? E assim, um tanto de risco. Não deixo de falar para outros que estão ouvindo que não deixava de ser vamos dizer, uma posição de risco. Era uma posição de risco, nós tínhamos ciência disso, porém nós confiamos primeiramente em Deus, confiamos nos nossos colaboradores que estariam aí trabalhando junto conosco para poder dar continuidade. Inclusive nós chegamos a ganhar contratos no período da pandemia. Então, e aproveitar que outras empresas tinham parado, nós aproveitamos para oferecer os nossos serviços, para serviços essenciais que pudesse trabalhar no meio da pandemia, e conseguimos continuar.
Houve uma queda? Sim, nós tivemos uma queda de faturamento de 50%. Então tivemos um patamar de 50%. Esse reflexo, ele veio no mês de julho, está trazendo um reflexo para nós agora no comecinho de agosto, e estamos sentindo uma retomada de agosto para frente, para que o nosso faturamento ele volte ao normal. Estamos confiantes, queremos trabalhar, queremos sair da pandemia contratando. Essa é a ideia, queremos sair da pandemia contratando. Muito bem. Gente, uma pergunta que não quer calar. Nós estamos aqui com 2 diretores executivos, Sérgio Sena e Valdecir Santos, e o tempo todo eles mencionaram Deus. Além de ser diretores executivos, eles também são pastores, né? Como que vocês lidam com essa situação? Como separar para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo a função diretor e pastor, gerindo uma empresa? É assim, a diferença é muito grande para quem serve a Deus, que o servir a Deus, além de ser espiritual, ele tem um lado muito forte sentimental. O trabalhar como um empresário, como um diretor, ele não tem um lado sentimental, ele tem um lado lógico, racional. Então, nós conseguimos dividir isso dessa forma. Nós não temos sentimentos no que se diz respeito à empresa. Aqui nós costumamos falar para os colaboradores. Não existe sentimento no negócio, existe profissionalismo. Não há sentimento, eu não posso ter um sentimento no negócio. Não existe. Não existe nenhum. O relacionamento que nós temos com Deus é totalmente distinto do relacionamento empresa. Aí a pergunta que o senhor fez, onde entra Deus aí? É a fé. Né? Como no lado do negócio, se você vê, dá a impressão que não entra Deus. É onde entra a fé, coloca Deus. Onde não há sentimento, onde não há... entra Deus por intermédio de fé. Só isso. Por intermédio de fé. Porque não cabe Deus num negócio onde não tem sentimento. Até porque Deus ele é o centro do sentimento. Se ele é o centro do sentimento e nós estamos lidando com algo que não tem sentimento, ele só vai entrar nesse negócio se houver fé. Se houver fé, é isso. Muito bem. Valdecir Santos, como a mesma pergunta que eu fiz ao Sérgio Sena, eu faço ao senhor, como que o senhor separa, né, essas duas funções? Vocês são 2 diretores executivos de uma grande empresa, e o senhor também é um pastor e diretor da empresa. Como que o senhor separa isso? O momento diretor, o momento pastor, como que o senhor lidar com essa situação no seu dia a dia? Eu acho que eu vou pegar um pouco do gancho do que Sérgio Sena falou. Acho que a posição direção, ela é a razão e a lógica, né? Não existe sentimento no negócio, não existe sentimentalismo, não existe essa emoção, né, de se gerir um negócio. É razão, né? Mas é a razão misturada com a fé, né? A gente age pela razão, olhando aos olhos naturais. A gente talvez não enxergue naquele momento a saída, mas a gente busca em Deus e Ele nos mostra a saída certa, né? Eu acho é isso que é o gerir, ser o gestor ou o diretor sendo pastor. Já sendo pastor, diretor no caso, aí a gente vai agir com o coração. O pastor é coração. O pastor é amor pela obra, é amor pelas vidas, é amor pelas coisas do reino, né? Mas eu vou misturar o pastor e o diretor e se embasar na Bíblia, que a Bíblia diz para nós, né, que a fé é o firme fundamento daquilo que não se viu, mas é a certeza daquilo que se espera. Então, para se gerir, para ser o gestor ou para ser o diretor, você precisa ter a Bíblia como a tua bússola. Eu acho que essa é a diferença toda. Fantástico, fantástico. Pessoal, nós ouvimos no nosso programa de hoje 2 diretores executivos
bem-sucedidos, pessoas simples, da mais alta competência, que nos deixaram aqui informações, orientações, conselhos, e nós vamos finalizar, e eles vão deixar aqui, para você que deseja ser um executivo de sucesso, uma palavra, qual o caminho a seguir, Sérgio Sena, nós estamos diante de muitos jovens que estão procurando a sua independência financeira, o seu sucesso, e muitas vezes a todo custo, e ele quer o sucesso para amanhã, Qual o conselho que o senhor deixa para essa geração? O conselho que eu deixo é a perseverança, é a pessoa nunca desistir daquilo que ele começa, Eu lembro que quando nós começamos um trabalho de licitação, e eu fiz um projeto, e o primeiro projeto que eu fiz, eu deixei bem claro para as pessoas que estavam ali do nosso lado, que ele demoraria cerca de, o mínimo, 5 anos para que pudesse gerar os primeiros frutos. O que eu deixo para essa geração é que você tem que plantar, cuidar, trabalhar e esperar o tempo certo dar o fruto. Nunca arrancar antes, nunca desistir, mas ir em frente. O maior problema é que as pessoas elas começam, e o começo é difícil. O começo, você não pode comer a semente, você não pode comer o broto, só pode comer aquilo que você plantou quando estiver gerando fruto. O maior problema é que a pessoa, ele planta hoje e amanhã ele quer comer. Ele já quer desfrutar de uma coisa que ele plantou ontem. Isso daqui não foi plantado ontem. Foi projetado lá atrás, plantado, sofrido, aguardado, com estratégia, lutando, sempre buscando também, Nós temos que correr atrás, nada vem nas nossas mãos fáceis, nada, as bênçãos sim, elas caem dos céus, mas ela não cai da forma que nós pensamos. Deus, ele não dá as coisas prontas para nós, ele dá sementes, nós precisamos plantar essas sementes, regar essas sementes e aguardar o momento certo que essa semente dá o fruto. E também saber desfrutar. Muito bem. Saber desfrutar. Valdecir Santos, qual a palavra que o senhor deixa para essa geração de hoje, que está correndo atrás dessa... O Sérgio Sena foi muito feliz, de uma satisfação momentânea. Eles estão querendo comer a semente, Eles não querem aguardar. Qual a palavra que o senhor deixa para essa geração de hoje? A palavra que eu deixo para os jovens que estão nos ouvindo nesta noite é: nunca pare de sonhar. Sonhe. Sonhe mesmo. Sonhe bastante. Mas coloque o teu sonho num papel. Projete esse sonho. E corra atrás para que esse projeto se realize. E trabalhe bastante. Trabalhe de dia. Trabalhe de noite. Não desista no primeiro não que você vai receber. Você vai receber muitos nãos. Uma coisa eu costumo dizer, se eu falo para o Sérgio Sena, o não já é garantido, o não é nosso. Então você vai correr atrás do sim. Então você vai receber muito não, muita porta vai se fechar para você, como fechou para mim, como fechou para ele. Mas a gente nunca desistiu. Eu sempre bati, a palavra de Deus fala isso em Mateus: batei, bastei e abri. Se você tem que ser insistente. Todo não que você vai receber, você vai lá e bate de novo. Você vai apresentar um projeto, o cara não gostou, deixou na mesa, você vai lá, bate outra vez, bate outro. Não vai em um, vai em vários lugares diferentes, Se você ler, eu gosto muito de frisar, eu gosto muito de frisar a palavra, Se você pegar a palavra de Eclesiastes 11, na linguagem contemporânea, vai dizer assim: lança seu pão sobre as águas, que depois de muitos dias você vai colher. Mas se você pegar a linguagem de hoje, vai dizer assim, empregue o seu dinheiro em vários negócios, porque você não sabe qual dia vai ficar ruim, se é ele ou se é o outro, ou se ambos são bons. Então eu falo para você que é jovem, vai à luta, sonhe, batalhe, conquiste, caminhe com aqueles que são amigos de Deus, caminhe com aqueles que vai acreditar no teu sonho.
e não saia contando o seu sonho para muitas pessoas. Acredite nos teus pais, pega alguém que é mentor para você, seja seu pastor, seja seu professor, ou seja seu amigo, mas ande com pessoas que vai sempre levar você a crescer, né? Esse é o recado e eu deixo para você ir mais. Confie plenamente toda a tua vida em Deus. Gente, chegamos ao final do nosso programa. Hoje entrevistamos aí Valdecir Santos e Sérgio Sena, diretores executivos da empresa BSG. Além de diretores executivos, também pastores, homens de Deus, homens de caráter, comprometidos com a palavra e com princípios. Muito obrigado, Sérgio Sena. Muito obrigado, Valdecir Santos. Muito obrigado, telespectador. Deus abençoe.